7 anos de casamento jogados fora em uma única frase. E foi: vou levar minha mãe e mais 10 parentes. Foi assim que meu marido respondeu quando lhe contei sobre a janta especial que eu tinha preparado para nosso aniversário de casamento. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Meu nome é Juliana, tenho 35 anos e esta é minha história. Uma história sobre valorização, sobre limites e sobre como, às vezes, precisamos criar um caos para sermos finalmente ouvidos. Moro em um apartamento em Botafogo, no Rio de Janeiro, com vista para o mar. O mesmo apartamento que escolhemos juntos quando nos casamos, cheios de sonhos e planos. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, vi Tiago saindo apressado para o trabalho como sempre, mal tomando para o café que eu tinha preparado. Ele me deu um beijo rápido na testa e disse que voltaria tarde. Nada sobre nosso aniversário. Nada sobre a data especial. Eu já devia estar acostumada com esse tipo de esquecimento, mas algo me dizia que desta vez seria diferente. Eu faria ser diferente. Passei a manhã toda planejando. Fui ao mercado municipal de Niterói logo cedo, enfrentando o trânsito caótico do Rio apenas para encontrar aqueles ingredientes especiais que Tiago tanto gostava. Lembro de passar horas escolhendo o melhor corte de carne, as ervas mais frescas, o vinho mais adequado para a ocasião. Gastei uma pequena fortuna, mas pensei, vale a pena. Hoje será especial. Hoje ele vai lembrar por que nos casamos. Voltei para casa carregada de sacolas, os dedos marcados pelo peso das compras, mas com o coração leve de esperança. Coloquei uma playlist que nos lembrava dos primeiros anos de namoro e comecei a cozinhar. A cada ingrediente que cortava, a cada tempero que adicionava, eu colocava não apenas meu tempo, mas meus sentimentos, minhas memórias, minha dedicação. O apartamento logo foi tomado pelo aroma de alecrim e alho. Arrumei a mesa com nossas melhores louças, aquelas que ganhamos no casamento e que raramente usávamos. Coloquei velas estrategicamente posicionadas pela sala, criando uma atmosfera romântica e aconchegante. Nos detalhes, pequenas fotos nossas impressas especialmente para a ocasião. Eu queria que ele se lembrasse de nós, do casal que éramos, antes que a rotina e a família dele começassem a ocupar todo o espaço que deveria ser nosso. Às 4 da tarde, tudo estava praticamente pronto. O risoto de camarão, prato que comemos em nosso primeiro encontro, descansava no fogão. A sobremesa, um tiramisu feito do zero, estava na geladeira. O vinho respirava em cima da mesa. Corri para o banho, me arrumei com cuidado, coloquei aquele vestido azul que ele sempre elogiava quando ainda prestava atenção em mim. Foi então que decidi ligar para ele. Queria apenas confirmar o horário que chegaria, garantir que não ficaria preso no escritório como tantas outras vezes. Segurei o telefone com as mãos ligeiramente trêmulas, uma mistura de ansiedade e expectativa. Oi, amor. Preparei uma janta especial para o nosso aniversário de casamento. Disse com a voz carregada de carinho e expectativa. Houve uma pausa do outro lado. Aquele tipo de silêncio que antecede uma decepção. E então veio a resposta que mudaria tudo. E foi: vou levar minha mãe e mais 10 parentes. Não foi uma pergunta, foi um anúncio. Como se nosso aniversário fosse apenas mais uma oportunidade para agradar Dona Célia e o restante da família. Como se os meus esforços, o meu tempo, os meus sentimentos não valessem nada. Como se eu fosse apenas a cozinheira da família, não sua esposa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquelas palavras. Senti o sangue subir ao rosto, as mãos apertando o celular com tanta força que pensei que poderia quebrá-lo. Respirei fundo antes de responder. Claro, Tiago, que horas vocês chegam? Minha voz saiu calma, quase fria. Ele não percebeu a mudança. Nunca percebia. Por volta das 8. Minha mãe está fazendo aquele bolo de chocolate que você tanto gosta, respondeu despreocupado, como se estivesse me fazendo um favor. O bolo que eu tanto gostava, como se aquilo compensasse a invasão do nosso momento, da nossa data, como se um pedaço de bolo pudesse substituir o respeito e a consideração que eu merecia. Estarei esperando, respondi antes de desligar. Fiquei parada no meio da sala, olhando para tudo que tinha preparado.
as velas ainda apagadas, o vinho respirando, as fotos espalhadas contando nossa história. Uma história que parecia cada vez mais existir apenas na minha cabeça. Foi nesse momento que a ficha caiu. Não era apenas sobre esse jantar, era sobre todos os jantares, todos os momentos, todos os aniversários anteriores. Era sobre como, aos poucos, nosso casamento tinha se tornado um apêndice da família dele. Como nossas decisões precisavam sempre do aval de Dona Célia. Como nossos momentos íntimos eram constantemente invadidos por tios, primos, sobrinhos. Olhei no relógio. 4:30 da tarde. Eles chegariam às 8. Eu tinha 3h30 para decidir o que fazer. 3h30 para escolher entre continuar sendo invisível ou finalmente me fazer ser vista. Sentei no sofá, ainda atordoada. Peguei uma das fotos que tinha separado. Nós dois no altar, 7 anos atrás. Eu sorria como quem tinha encontrado seu lugar no mundo. Ele me olhava como se eu fosse sua prioridade. Quando foi que aquele olhar mudou? Quando foi que me tornei apenas mais uma responsabilidade na vida dele, como pagar as contas ou visitar a mãe aos domingos? Foi então que algo dentro de mim despertou. Uma força que não sabia que tinha. Uma clareza sobre o que precisava ser feito. Se Tiago queria transformar nosso aniversário em uma reunião familiar, então eles mereciam ver a realidade do nosso casamento. Não a versão enfeitada que eu sempre me esforçava para manter, mas a verdade crua do que estava acontecendo conosco. Levantei do sofá com uma determinação que não sentia há anos. Peguei meu celular e comecei a transferir dinheiro para fazer uma reserva em um hotel. Não seria qualquer hotel, seria aquele em frente ao Parque Lage, onde Tiago me pediu em casamento. Um lugar carregado de significado para nós dois, ou pelo menos para mim. Enquanto fazia a reserva, olhava ao redor do apartamento, para tudo que tinha preparado com tanto carinho. Uma ideia começava a se formar na minha mente. Uma ideia que mudaria para sempre o rumo do nosso casamento. Não seria mais uma esposa submissa que aceita tudo sem questionar. Não seria mais a anfitriã perfeita da família dele. Esta noite, Tiago e seus parentes teriam uma surpresa. Uma lição que jamais esqueceriam. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, não mais de ansiedade, mas de determinação, comecei a colocar meu plano em prática. O primeiro passo, transformar aquele apartamento impecável no reflexo exato de como eu me sentia por dentro. Um completo caos. Enquanto abria gavetas e espalhava objetos, uma parte de mim questionava se não estava indo longe demais. Mas então lembrei de todas as vezes que engoli minhas vontades, que cancelei planos com minhas amigas para agradar a família dele, que preparei jantares elaborados apenas para ouvir as críticas veladas de Dona Célia. Vocês já se sentiram assim? Invisíveis dentro do próprio casamento? Desvalorizados apesar de todo o esforço? Se estão assistindo esse vídeo do canal Vingança do Dia, talvez já tenham passado por algo parecido. De onde vocês são? Deixem nos comentários sua cidade. Quero saber quem está acompanhando minha história. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, que precisaria criar um caos para ser ouvida. Mas naquela tarde de aniversário de casamento, enquanto preparava a surpresa que Tiago e sua família jamais esqueceriam, percebi que algumas vezes o silêncio e a compreensão não são suficientes. Às vezes precisamos de ações drásticas para provocar mudanças reais. E foi exatamente o que comecei a fazer naquelas 3 horas que me restavam antes da chegada deles. Quando nos casamos, imaginei que construiríamos uma vida só nossa, um universo particular, onde seríamos protagonistas de nossa própria história. Mas a realidade se mostrou bem diferente do que sonhei durante aqueles meses de planejamento do casamento, escolhendo flores, provando bolos e imaginando como seria a nossa vida juntos. Os primeiros sinais surgiram logo na lua de mel. Lembro como se fosse ontem. Estávamos em Fernando de Noronha, deitados na areia de uma praia praticamente deserta, quando o celular de Tiago tocou. Era Dona Célia, querendo saber se estávamos nos alimentando direito, se o hotel era bom, se precisávamos de alguma coisa. Uma ligação que durou quase meia hora. Tiago se afastou para falar com ela e eu fiquei ali, sozinha, observando o mar e tentando ignorar aquela sensação de que algo estava errado.
É só porque ela se preocupa, ele me disse depois, beijando minha testa como quem pede desculpas a uma criança. Você sabe como minha mãe é. E eu sabia. Conhecia muito bem Dona Célia, uma mulher controladora que criou o filho único como se ele fosse feito de cristal. Viúva desde que Tiago tinha 15 anos, ela transferiu para o filho todas as suas expectativas e carências emocionais. Eu entendia isso, de verdade, mas não imaginei que esse entendimento custaria tanto do nosso casamento. Quando voltamos da lua de mel e nos instalamos em nosso apartamento em Botafogo, Dona Célia apareceu no dia seguinte com uma cópia da chave que Tiago havia dado a ela por precaução. Trouxe plantas para decorar nossa varanda, cortinas que combinavam melhor com os móveis, segundo ela, e uma agenda com os compromissos familiares dos próximos 3 meses. Almoços de domingo na casa dela, aniversários de tios, primos e até de vizinhos que ela considerava como família. Vamos precisar de uma agenda só para a família, comentei com Tiago, tentando soar bem-humorada enquanto guardava as louças que havíamos ganhado no casamento. Minha família é importante para mim, Ju. Você sabia disso quando se casou comigo? Respondeu ele, sem perceber a preocupação por trás do meu comentário. E assim começaram os 7 anos mais desafiadores da minha vida. Anos em que tentei equilibrar meu casamento com as exigências constantes da família de Tiago, especialmente de Dona Célia. Anos em que me vi gradualmente desaparecendo, minhas vontades e necessidades sendo colocadas em segundo plano. Nosso primeiro aniversário de casamento deveria ter sido especial. Fiz reservas em um restaurante romântico em Santa Teresa, comprei um presente que sabia que ele iria adorar. Um relógio que ele havia comentado meses antes. Cheguei em casa mais cedo do trabalho, tomei banho, me arrumei com cuidado. Estava ansiosa, sentindo aquelas borboletas no estômago como nos primeiros encontros. Tiago chegou 1 hora atrasado, com um semblante preocupado. Minha mãe organizou um jantar surpresa para a gente lá na casa dela. Todos estão esperando. Não houve pedido de desculpas. Não houve reconhecimento dos meus planos. Apenas o anúncio de que, mais uma vez, Dona Célia havia decidido por nós. O relógio ficou escondido na minha bolsa durante todo o jantar, enquanto eu sorria educadamente para os parentes que me perguntavam quando teríamos filhos. No 2º ano, aconteceu algo parecido. No 3º também. No 4º, nem tentei mais planejar algo especial. Aprendi que qualquer data significativa em nossa vida seria inevitavelmente transformada em um evento familiar. Aniversário de namoro, de casamento, meu próprio aniversário. Tudo se tornava uma desculpa para reuniões onde me sentia mais como uma anfitriã do que como esposa. Tentei conversar com Tiago várias vezes. Expliquei como me sentia, como era importante termos nossos momentos. Ele sempre concordava no momento, dizia que entendia, que as coisas mudariam, mas bastava uma ligação da mãe, uma visita dela ao apartamento e todas as promessas eram esquecidas. Ela só tem a nós, Ju, tornou-se sua frase mais frequente. Como posso dizer não? E eu, querendo ser compreensiva, querendo ser a esposa perfeita, acabava cedendo, sempre, engolindo minhas frustrações junto com o bolo de chocolate, que Dona Célia fazia questão de trazer em todas as ocasiões. Aos poucos, fui me afastando das minhas próprias amizades. Fátima, minha melhor amiga desde a faculdade, costumava me ligar para sairmos, mas eu sempre estava ocupada com algum compromisso da família de Tiago. Ela parou de insistir depois de um tempo. Meus pais, que moravam em Minas Gerais, vinham nos visitar raramente, pois era difícil encontrar uma data em que não houvesse algum evento familiar do lado dele. Minha vida profissional também foi afetada. Trabalhava como designer gráfica em uma agência no centro da cidade, mas recusei 2 promoções que exigiriam mais horas de trabalho ou eventuais viagens. Não porque não queria crescer na carreira, mas porque sabia que Tiago, ou melhor, Dona Célia, esperava que eu estivesse sempre disponível para os eventos familiares. No 5º ano de casamento, quando já tinha praticamente desistido de tentar mudar nossa dinâmica, conheci Gustavo, nosso novo vizinho, um homem divorciado por volta dos 40 anos que se mudou para o apartamento em frente ao nosso. Foi ele quem, sem querer, abriu meus olhos para o quanto nossa situação era anormal. Estávamos no elevador, voltando das compras no supermercado, quando ele comentou:
Não pude deixar de notar que vocês recebem muitas visitas. Sua família é grande? Na verdade, é a família do meu marido, respondi, ajeitando as sacolas. Eles são muito unidos. Gustavo sorriu de um jeito compreensivo. Meu casamento acabou por causa da família da minha ex-esposa. Nunca tínhamos privacidade. Nunca éramos apenas nós dois. Um conselho não solicitado. Cuide do seu espaço como casal. Famílias são importantes, mas um casamento precisa de fronteiras claras. Aquelas palavras ficaram comigo por dias. Fronteiras. Era exatamente o que não tínhamos. Nosso apartamento era praticamente uma extensão da casa de Dona Célia. Nossas decisões passavam pelo crivo dela. Nossos momentos íntimos eram constantemente interrompidos por visitas surpresa ou ligações inoportunas. Tentei mais uma vez conversar com Tiago. Desta vez fui mais direta, mais firme. Falei sobre fronteiras, sobre a necessidade de sermos um casal, não apenas parte da família dele. Mostrei artigos sobre relacionamentos saudáveis, sugeri até mesmo terapia de casal. Você está exagerando, foi sua resposta. Minha família só quer o nosso bem. Se você realmente me amasse, não veria isso como um problema. Aquela frase foi como uma bofetada. Se eu realmente o amasse, como se meu amor estivesse em questão, não o comportamento invasivo de sua família, como se eu fosse a vilã da história por querer um casamento normal. Depois daquela conversa, algo mudou dentro de mim, não de forma abrupta, mas lentamente, como água infiltrando em uma rocha, criando fissuras cada vez mais profundas. Comecei a observar nosso casamento de fora, como uma espectadora da minha própria vida. Vi padrões que antes ignorava, comportamentos que normalizei, mas que eram profundamente problemáticos. Vi como Tiago consultava a mãe antes de tomar qualquer decisão importante. Como ignorava minhas opiniões, quando elas contradiziam as dela. Como se transformava em um filho obediente na presença dela, esquecendo-se completamente de seu papel como marido. Foi por volta dessa época que comecei a guardar dinheiro secretamente. Não que planejasse deixá-lo, ainda não estava pronta para isso, mas precisava de uma rede de segurança, algo que fosse só meu. Abri uma conta em outro banco, depositava pequenas quantias todo mês. Era meu pequeno ato de rebeldia, minha forma de preservar um pouco de independência. No 6º ano de casamento, aconteceu algo que quase me fez desistir de vez. Tínhamos planejado uma viagem para comemorar meu aniversário de 34 anos. Nada extravagante, apenas um fim de semana em Búzios. Fiz as reservas com 2 meses de antecedência. Organizei tudo nos mínimos detalhes. 2 dias antes da viagem, Dona Célia caiu e torceu o tornozelo. Não era nada grave. O médico disse que ela precisava apenas repousar e aplicar gelo. Mas Tiago cancelou nossa viagem imediatamente. Não posso deixar minha mãe sozinha nesse estado, explicou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ela tem plano de saúde, tem uma empregada que vai 3 vezes por semana, tem vizinhas que são amigas dela há décadas. Argumentei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. É só um tornozelo torcido, Tiago, não uma cirurgia de emergência. Como você pode ser tão insensível? E se ela precisar ir ao hospital novamente? E se piorar durante a noite? A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram trocadas. No final, ele pegou algumas roupas e foi passar o fim de semana na casa da mãe. Meu aniversário foi celebrado com um bolo que comi sozinha, assistindo a filmes antigos na televisão e chorando mais do que gostaria de admitir. Quando o Tiago voltou 2 dias depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Trouxe flores, escolhidas por Dona Célia, claro, e disse que poderíamos remarcar a viagem para o mês seguinte. Nunca remarcamos. Foi nesse momento que percebi que estava vivendo um casamento de 3 pessoas. E eu era claramente a menos importante delas. Mas mesmo assim, continuei tentando. Continuei cozinhando os pratos favoritos de Tiago, mantendo a casa em ordem, sorrindo para os parentes nas intermináveis reuniões familiares. Porque, apesar de tudo, eu ainda o amava. Ou amava a ideia do que nosso casamento poderia ter sido, se tivéssemos tido uma chance real. E assim, chegamos ao 7º ano. O ano em que tudo mudou. O ano do nosso aniversário de casamento. Quando decidi preparar uma janta especial. Ainda agarrada à esperança de que desta vez
seria diferente, de que desta vez seríamos apenas nós dois. Naquela manhã, acordei determinada a fazer tudo perfeito. Fui ao mercado municipal de Niterói que Tiago tanto gostava. Passei horas escolhendo os ingredientes mais frescos, os melhores cortes de carne, o vinho mais adequado. Gastei uma pequena fortuna, mas pensei que valia a pena. Seria nossa noite especial. Preparei seu prato favorito, risoto de camarão, com o mesmo cuidado com que se prepara uma obra de arte. Arrumei a mesa com nossas melhores louças, coloquei velas pela sala, selecionei músicas que nos lembravam dos primeiros anos juntos. Queria criar uma atmosfera que nos transportasse para o tempo em que éramos apenas nós dois contra o mundo, antes que o mundo, ou melhor, a família dele, invadisse nosso espaço. Enquanto cozinhava, lembrei-me dos votos que trocamos no altar. Prometemos estar um ao lado do outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Prometemos respeito, amor, dedicação. Em nenhum momento mencionamos que esse pacto incluiria sua mãe e mais 10 parentes em cada momento significativo de nossas vidas. Foi quando decidi ligar para ele. Queria apenas confirmar que chegaria no horário, garantir que não ficaria preso no escritório, como em tantas outras ocasiões especiais. Segurei o telefone com as mãos ligeiramente trêmulas, uma mistura de ansiedade e expectativa. Oi, amor. Preparei uma janta especial para o nosso aniversário de casamento? Disse, a voz carregada de carinho e esperança. Houve uma pausa do outro lado. Aquele tipo de silêncio que antecede uma decepção. E então veio a resposta que mudaria tudo. E foi, vou levar minha mãe e mais 10 parentes. A frase caiu como uma sentença. Não era uma pergunta, não era um pedido. Era um anúncio. Como se nosso aniversário fosse apenas mais uma oportunidade para agradar Dona Célia e o restante da família. Como se os meus esforços, o meu tempo, os meus sentimentos não valessem nada. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Uma última corda que ainda me mantinha presa à ideia de que nosso casamento poderia ser salvo. Percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto cozinhasse, o quanto sorrisse. Nunca seria suficiente. Nunca seríamos apenas nós dois. E foi então que tomei minha decisão. Se Tiago queria transformar nosso aniversário em uma reunião familiar, então eles veriam a realidade do nosso casamento. Não a versão enfeitada que eu sempre me esforçava para manter, mas a verdade crua do que estava acontecendo conosco. Olhei ao redor do apartamento, para tudo que tinha preparado com tanto carinho, e senti uma determinação que não experimentava há anos. Era hora de me fazer ouvir. Era hora de criar o caos. Desliguei o telefone com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Era uma calma estranha, quase assustadora, como o silêncio que antecede uma tempestade. Meus olhos passearam lentamente pela mesa que tinha arrumado com tanto carinho, as taças de cristal que ganhamos de presente de casamento, os guardanapos de tecido dobrados em formato de lírio, que aprendi a fazer assistindo a vídeos na internet, as velas aromáticas estrategicamente posicionadas para criar o ambiente perfeito. Tudo isso para quê? Para ser mais uma vez invadida pela família dele. Para ver Tiago se transformar no filho obediente de Dona Célia, enquanto eu, sua esposa, seria relegada ao papel de anfitriã, ou pior, de empregada. Caminhei até a cozinha como quem caminha em um sonho. O aroma do risoto de camarão ainda preenchia o ar, misturando-se ao perfume das velas e criando uma atmosfera que deveria ser romântica, íntima. Olhei para a panela onde a comida repousava, pronta para ser servida. Meu reflexo distorcido na tampa de metal me mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Olhos sem brilho, expressão de derrota. Não, sussurrei para mim mesma. Não desta vez. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Anos de frustração, de raiva contida, de pequenas decepções que fui empilhando cuidadosamente em algum canto da minha alma. Tudo isso transbordou de uma só vez. Senti minhas mãos tremerem, não de medo, mas de determinação. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Transferi uma quantia considerável para minha conta secreta, aquela que mantinha há quase 2 anos sem que Tiago soubesse. Seria o suficiente para alguns dias em um hotel,
talvez até para um mês, se eu economizasse. Em seguida, fiz uma ligação que vinha adiando há muito tempo. Fátima, sou eu, Juliana. Houve uma pausa do outro lado da linha. Minha melhor amiga, que eu havia negligenciado por tanto tempo, parecia surpresa em ouvir minha voz. Ju, está tudo bem? Você parece diferente. Não, não está tudo bem. Respondi com honestidade pela primeira vez em anos. Mas vai ficar. Preciso de um favor. Expliquei rapidamente a situação. Como Tiago estava trazendo a família inteira para nosso aniversário de casamento. Como eu havia decidido que não estaria presente quando eles chegassem. Como precisava de um lugar para ficar por algumas horas. Apenas para organizar meus pensamentos. Venha para cá. Fátima respondeu sem hesitação. Minha casa é sua casa, você sabe disso. E Ju, estou orgulhosa de você. Aquela última frase me atingiu como um soco no estômago. Orgulhosa de mim por estar finalmente tomando uma atitude depois de anos de submissão, por estar fugindo em vez de enfrentar o problema diretamente. Mas não havia tempo para questionar. Tiago e sua comitiva chegariam em poucas horas e eu tinha muito o que fazer antes disso. Desliguei o telefone e olhei ao redor, tentando decidir por onde começar. Meus olhos pousaram no álbum de fotografias do nosso casamento, cuidadosamente posicionado na estante da sala. Caminhei até lá e o abri. Na primeira página, nós dois sorrindo no altar, olhando um para o outro como se o mundo ao redor não existisse. Quando foi que perdemos isso? Quando foi que deixamos de ser um casal para nos tornarmos personagens no espetáculo familiar de Dona Célia? Passei os dedos pela foto, sentindo a textura do papel, a memória daquele dia tão vívida que quase doía. Fechei o álbum com cuidado e o coloquei na mesa de centro, aberto exatamente naquela primeira página. Seria a primeira coisa que Tiago veria ao entrar no apartamento. Em seguida, fui ao quarto e peguei uma mala pequena. Não precisaria de muito. Apenas algumas roupas, itens de higiene pessoal, meu laptop e documentos importantes. Enquanto escolhia o que levar, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que no início me pareceu absurda, mas que foi ganhando forma a cada minuto. Se Tiago queria trazer a família para nosso aniversário, talvez eles merecessem ver a realidade por trás da fachada perfeita que eu mantinha. Talvez precisassem entender o caos que se instalou em minha alma durante todos esses anos. E assim, tomei minha decisão. Fechei a mala e a deixei perto da porta. Voltei para a cozinha, olhei mais uma vez para o risoto que havia preparado com tanto carinho. Em um movimento rápido, peguei a panela e despejei todo o conteúdo na pia. O som da comida escorrendo pelo ralo parecia simbolizar todos os meus esforços desperdiçados ao longo dos anos. Abri a geladeira e peguei os ingredientes que havia comprado para a sobremesa. O tiramisu que tinha feito da maneira que Tiago gostava, com uma pitada extra de cacau e um toque de canela. Coloquei o prato no balcão da cozinha e, com um movimento deliberado, o deixei cair no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pelo apartamento vazio, misturando-se ao som da minha respiração acelerada. Uma voz distante na minha cabeça tentava me deter. Dizia que eu estava indo longe demais, que estava agindo por impulso, que me arrependeria depois. Mas outra voz muito mais forte insistia que esta era a única maneira, que às vezes é preciso destruir para reconstruir, que algumas lições só são aprendidas através do choque. Continuei minha trilha de destruição controlada. Abri os armários da cozinha e espalhei louças pela bancada. Deixei panelas no fogão, talheres na pia, copos pela mesa. Não quebrei nada além daquele prato de sobremesa. Não queria causar um dano irreparável, apenas criar um cenário que refletisse o caos interno que vinha sentindo há tanto tempo. Na sala, desarrumei as almofadas do sofá, espalhei revistas pelo chão, deixei uma garrafa de vinho vazia tombada sobre a mesa de centro, ao lado do álbum de fotografias. No quarto, deixei a cama desfeita, roupas espalhadas, gavetas entreabertas. O banheiro recebeu um tratamento semelhante, toalhas no chão, produtos de beleza em desordem. Enquanto trabalhava, sentia uma mistura confusa de emoções. Parte de mim estava horrorizada com o que estava fazendo.
com a destruição metódica do lar que tinha me esforçado tanto para manter impecável. Outra parte sentia uma libertação quase catártica, como se cada objeto fora do lugar representasse um pequeno ato de rebelião contra anos de sufocamento. Quando terminei, parei no centro da sala e observei meu trabalho. O apartamento não estava destruído. Nada estava quebrado além daquele único prato, mas parecia o cenário de uma vida em completo desalinhamento. Exatamente como eu me sentia por dentro. Voltei à cozinha e peguei um bloco de notas e uma caneta. Pensei cuidadosamente no que escreveria. Não queria ser cruel, não queria ferir Tiago permanentemente. Apesar de tudo, ainda o amava. Amava o homem com quem me casei, não o filho submisso que ele se tornara. Queria dar uma chance ao nosso casamento, uma última chance de redescobrir o que havíamos perdido. Escrevi um bilhete simples. A janta especial está servida, aproveitem. Abaixo, acrescentei um endereço, o Parque Lage, onde Tiago me pediu em casamento 7 anos atrás. Um lugar carregado de significado para nós dois. Fixei o bilhete na porta da geladeira, onde sabia que ele o veria imediatamente. Olhei para o relógio. Quase 6 da tarde. Eles chegariam às 8. Tinha tempo suficiente para sair e encontrar um lugar onde pudesse pensar com clareza. Peguei minha mala, dei uma última olhada no apartamento e saí. No elevador, encontrei nosso vizinho Gustavo. Saindo para uma viagem? Perguntou ele, olhando para minha pequena mala. Algo assim, respondi, incapaz de elaborar mais. Ele deve ter percebido algo em meu rosto, porque sua expressão mudou para uma de genuína preocupação. Está tudo bem, Juliana? Parece perturbada. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas as contive. Vou ficar bem, respondi, tentando acreditar nas minhas próprias palavras, apenas tomando uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Gustavo assentiu, sem fazer mais perguntas. Quando o elevador chegou ao térreo, ele tocou levemente meu braço. Se precisar de qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Agradeci com um aceno de cabeça e saí para a rua. O sol começava a se pôr, pintando o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e rosa. Por um momento fiquei parada na calçada, incerta sobre para onde ir. Tinha dito a Fátima que iria para sua casa, mas de repente senti que precisava de um tempo sozinha. Peguei um táxi e pedi para o motorista me levar ao Parque Lage. Sabia que estaria praticamente fechando naquele horário, mas queria ver o local de longe, me conectar de alguma forma com a lembrança daquele dia em que Tiago se ajoelhou e me pediu para compartilhar sua vida. O trajeto até o parque foi silencioso. O motorista, percebendo o meu estado de espírito, não tentou iniciar uma conversa. Olhei pela janela, observando a cidade que tinha sido o cenário do meu casamento. As praias, as montanhas, o Cristo Redentor ao longe. Tudo tão bonito, tão permanente, enquanto minha vida parecia desmoronar. Quando chegamos ao parque, já estava fechado como eu suspeitava. Paguei o táxi e fiquei parada em frente aos portões, olhando para a mansão histórica que servia como entrada. Foi ali, nos jardins internos, em frente ao pequeno lago com a mansão ao fundo, que Tiago me pediu em casamento. Lembrei do nervosismo dele, das palavras ensaiadas que saíram atropeladas, do anel que quase caiu na água quando ele abriu a caixinha com mãos trêmulas. Um nó se formou na minha garganta. Queria tanto voltar àquele momento, aquela versão mais jovem e despreocupada de nós dois, antes que Dona Célia começasse a se infiltrar em cada aspecto de nossas vidas. Antes que Tiago esquecesse seu papel como marido para se dedicar inteiramente ao de filho. Sentei-me em um banco próximo, colocando a mala entre meus pés. Tirei o celular do bolso e vi que já tinha várias mensagens de Fátima, preocupada com meu silêncio desde nossa conversa. Respondi rapidamente, explicando onde estava e pedindo mais algumas horas para pensar. Em seguida, desliguei as notificações. Não queria ser interrompida. Não ainda. Sabia que em algum momento Tiago chegaria em casa com sua comitiva familiar e encontraria o caos que deixei. Sabia que ele tentaria me ligar, desesperado para entender o que havia acontecido. Mas eu precisava desse tempo sozinha. Precisava organizar meus pensamentos antes de confrontá-lo. O tempo passou lentamente, enquanto eu ficava ali sentada, recordando momentos do nosso relacionamento.
Os bons tempos no início, quando éramos apenas nós dois contra o mundo. O momento em que as coisas começaram a mudar, quando Dona Célia se tornou uma presença constante em nossas vidas. As pequenas batalhas que fui perdendo ao longo dos anos, cedendo cada vez mais espaço, mais autonomia, mais identidade. Por volta das 8h30, meu celular começou a vibrar insistentemente. Olhei para a tela. Era Tiago, como eu esperava. Ignorei a chamada. Ele tentou novamente e novamente. Mensagens começaram a chegar em sequência. Onde você está? O que aconteceu com o apartamento? Todo mundo está aqui. Minha mãe está preocupada. Aquela última mensagem quase me fez rir. Claro que Dona Célia estava preocupada. Seu precioso filho estava enfrentando uma situação para a qual ela não tinha uma solução pronta. Após a 10ª tentativa de ligação, decidi que era a hora de atender. Respirei fundo, tentando controlar o tremor em minhas mãos, e deslizei o dedo pela tela. Alô? Disse. Minha voz surpreendentemente firme. Juliana! A voz de Tiago soava desesperada. Onde você está? Por que a casa está assim? Todos estão aqui e... Exatamente, Tiago, interrompi, mantendo o tom calmo. Todos estão aí. Sabe onde eu estou? No lugar onde você me pediu em casamento há 7 anos. Lembra dele? Ou isso também não importa mais? Houve um silêncio do outro lado da linha. Podia ouvir vozes ao fundo. Provavelmente Dona Célia, organizando os parentes para resolver a situação. Por 7 anos tentei fazer nosso casamento funcionar. Continuei, sentindo as palavras fluírem como se tivessem vida própria. Cozinhei, arrumei, planejei, sorri. Hoje passei o dia inteiro preparando algo especial para nós, apenas nós dois. E você? Nem se deu ao trabalho de me perguntar se poderia trazer mais 10 pessoas. Ju, eu não pensei que... Esse é o problema, Tiago. Interrompi novamente. Você nunca pensa em nós. Em mim. O que seria um jantar romântico virou mais um evento da sua família, como sempre. Nossa data se tornou a data deles. Ouvi um suspiro pesado do outro lado. Quando Tiago falou novamente, sua voz parecia diferente, mais sóbria. A bagunça que você vê, continuei, é exatamente como me sinto por dentro. Ignorada, desvalorizada, como se meus esforços não significassem nada. Me desculpe, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu estraguei tudo. Não é sobre hoje, Tiago. É sobre todos os dias em que você escolheu não me ver, não me ouvir. Onde você está? Perguntou ele. Vou buscar você agora. Não, respondi firmemente. Esta noite é para você refletir sobre companheirismo, sobre parceria, sobre o que significa dividir a vida com alguém. Se quiser me encontrar, venha sozinho e me mostre que ainda lembra do lugar onde prometeu me amar e respeitar pelo resto da vida. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração batia acelerado, mas me sentia estranhamente calma, como se pela primeira vez em anos tivesse recuperado o controle da minha vida. Olhei mais uma vez para o Parque Lage, agora apenas uma silhueta escura contra o céu noturno. Não sabia se Tiago viria. Não sabia se nosso casamento poderia ser salvo. Mas sabia que, independentemente do que acontecesse a partir daqui, eu não seria mais a mesma mulher submissa que aceitava tudo sem questionar. O caos que deixei em casa era apenas o começo. A verdadeira transformação estava acontecendo dentro de mim. Sentada naquele banco, em frente ao Parque Lage, observei as estrelas que começavam a pontilhar o céu do Rio de Janeiro. A noite estava surpreendentemente clara para uma cidade tão luminosa. Pensei em quantas vezes ao longo desses 7 anos havia deixado de olhar para o céu, de apreciar momentos simples como este. Sempre ocupada demais preparando jantares para a família de Tiago. Sempre ansiosa demais tentando agradar a todos, menos a mim mesma. Meu celular vibrou novamente. Era Fátima, perguntando se eu estava bem, se precisava de companhia. Respondi que sim, estava bem, e que precisava desse momento sozinha. Prometi que a procuraria depois, quando tivesse clareza sobre os próximos passos. Ela respondeu com um coração e as palavras: "Estou aqui para o que precisar." Era reconfortante saber que, apesar do meu afastamento nos últimos anos, ainda tinha uma amiga com quem contar. Uma brisa suave soprou.
trazendo o aroma característico da Lagoa Rodrigo de Freitas, misturado ao perfume das árvores do parque. Fechei os olhos por um instante, deixando que aquela sensação me transportasse para o dia em que Tiago me pediu em casamento. O nervosismo na voz dele, o brilho nos olhos, a promessa de construirmos uma vida juntos. Só nós dois, ele havia dito. Você e eu contra o mundo. Que ironia. No final não eram o mundo contra nós, mas a família dele entre nós. Não sei quanto tempo fiquei ali, perdida em pensamentos, revivendo memórias, imaginando futuros possíveis. Meia hora, talvez uma hora. O movimento na rua havia diminuído. Os ruídos da cidade pareciam mais distantes. Foi quando notei um carro familiar estacionando do outro lado da rua. O carro de Tiago. Meu coração acelerou. Parte de mim não acreditava que ele realmente viria, que deixaria sua preciosa mãe e os parentes para me procurar. Outra parte temia o que aconteceria quando nos encontrássemos face a face. Será que ele entenderia? Ou apenas me acusaria de estragar a noite, de envergonhá-lo perante a família? Observei enquanto ele saía do carro, olhando ao redor como quem procura um rosto familiar. Estava desarrumado, a camisa para fora da calça, o cabelo despenteado, tão diferente do Tiago sempre impecável que eu conhecia. Quando seus olhos encontraram os meus, houve um momento de hesitação. Ele pareceu congelar no lugar, como se não soubesse se deveria se aproximar ou manter distância. Não fiz nenhum movimento para facilitar as coisas. Permaneci sentada, observando-o com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Era ele quem precisava percorrer essa distância, literal e metaforicamente. Finalmente, Tiago caminhou em minha direção. Seus passos eram lentos, quase relutantes. Quando chegou perto o suficiente, pude ver que seus olhos estavam vermelhos. Teria ele chorado? Tiago, que não derramou uma lágrima nem no funeral do tio a quem tanto admirava. Posso me sentar? Perguntou ele, indicando o espaço ao meu lado no banco. Fiz um gesto afirmativo com a cabeça. Ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa entre nós. Por alguns instantes ficamos em silêncio, olhando para o portão fechado do parque. Você se lembra? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Foi ali, perto daquele pequeno lago, que você me pediu em casamento. Tiago assentiu lentamente. Lembro de cada detalhe, respondeu com voz baixa. Estava tão nervoso que quase derrubei o anel na água. E o que você me disse naquele dia? Continuei, mantendo os olhos fixos no parque, incapaz de olhar diretamente para ele. Houve uma pausa. Quando Tiago falou novamente, sua voz estava embargada. Disse que queria construir uma vida com você, que seria você e eu contra o mundo. Ele engoliu em seco, que você seria minha prioridade sempre. E o que aconteceu com essas promessas, Tiago? Perguntei, finalmente virando-me para encará-lo. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Eu não sei, admitiu. Em algum momento, perdi o rumo. Em algum momento, repeti, sentindo uma pontada de raiva ressurgir. Em algum momento, você decidiu que sua mãe e sua família eram mais importantes que seu casamento, que minhas necessidades, meus desejos, meus sentimentos não valiam tanto quanto os deles. Não foi assim, ele tentou argumentar, mas sua voz falhou, porque sabia que eu estava certa. Não? Questionei. Então me diga, Tiago, quantos aniversários de casamento passamos só nós dois? Quantas vezes você disse não para sua mãe quando ela quis se intrometer em nossas vidas? Quantas vezes você considerou meus sentimentos antes de trazer a família inteira para nossos momentos especiais? Tiago não respondeu. Não havia resposta possível. Hoje, continuei, sentindo as palavras fluírem como um rio represado que finalmente encontrou uma brecha. Passei o dia inteiro preparando algo especial para nós. Escolhi cada ingrediente pensando em você, arrumei nossa casa para que fosse uma noite memorável. Sabe por quê? Porque ainda acreditava que nosso casamento poderia ser salvo, que poderíamos redescobrir o que nos uniu há 7 anos. Fiz uma pausa, sentindo lágrimas se formarem, mas me recusando a deixá-las cair. E então você disse que traria sua mãe e mais 10 parentes, sem perguntar, sem considerar o que eu poderia querer, como se fosse normal, como se fosse aceitável transformar nosso aniversário de casamento em mais um evento familiar. Tiago passou as mãos pelo rosto em um gesto de desespero.
Eles foram embora, disse subitamente. Quando viram o estado da casa e leram seu bilhete, tentaram ajudar a arrumar tudo, a preparar algo para comer, mas eu pedi que saíssem. Aquilo me pegou de surpresa. Você pediu que saíssem? Repeti incrédula. Ele assentiu. Pedi sim. Até minha mãe, que insistiu em ficar para resolver a situação. Disse a ela que era um problema entre marido e esposa e que precisávamos resolver sozinhos. Não pude conter um sorriso amargo. Deve ter sido um choque para ela. Foi, admitiu Tiago, com um leve sorriso que logo desapareceu. Mas isso não importa agora. O que importa é que você está certa, Juliana. Sobre tudo. Sobre como deixei minha família se intrometer demais. Sobre como falhei como marido. Sobre como deixei de priorizar nosso casamento. Ele se virou no banco, ficando de frente para mim. Seus olhos buscaram os meus com uma intensidade que não via há anos. Enquanto arrumava a bagunça depois que todos saíram, encontrei nosso álbum de casamento aberto na mesa. Vi aquela foto de nós dois no altar, tão jovens, tão apaixonados, e me perguntei, quando foi que deixei de ser aquele homem? Quando foi que me tornei apenas o filho da dona Célia e não mais o marido da Juliana? Senti um nó se formar na minha garganta. Havia tanta sinceridade em suas palavras, tanta dor genuína, que quase me deixei levar pela emoção. Mas não podia. Não ainda. Precisava ter certeza de que não eram apenas palavras vazias, promessas que seriam esquecidas no momento em que sua mãe ligasse novamente. E o que você pretende fazer a respeito? Perguntei, mantendo a voz firme. Tiago respirou fundo. Não sei exatamente por onde começar, admitiu. Mas sei que preciso mudar. Estabelecer limites claros com minha família, priorizar nosso casamento, reaprender a ser o homem com quem você se casou. Ele estendeu a mão, tocando levemente a minha. Se você ainda quiser tentar. Olhei para nossas mãos, a dele sobre a minha. Um gesto simples que costumava ser tão natural entre nós. Quando foi a última vez que ele me tocou assim, com tanta ternura? Não será fácil, o adverti. Sua mãe não aceitará essas mudanças sem lutar. E você terá que escolher, Tiago. Pela primeira vez em 7 anos, terá que fazer uma escolha clara entre agradar sua mãe ou respeitar seu casamento. Eu sei, ele respondeu, a determinação aparente em sua voz. E escolho você, Juliana. Escolho o nosso casamento. Deveria ter feito isso há muito tempo. Queria tanto acreditar nele. Queria tanto acreditar que esta noite marcaria um ponto de virada em nosso relacionamento. Mas anos de promessas quebradas me ensinaram a ser cautelosa. Palavras são fáceis, disse, retirando minha mão da dele. Preciso ver ações, Tiago. Mudanças reais, consistentes. Ele assentiu, compreendendo. É justo. E vou provar para você todos os dias, se for necessário, que estou comprometido com essas mudanças. Ficamos em silêncio novamente, cada um absorto em seus próprios pensamentos. A cidade ao redor continuava sua vida noturna. Carros passando, pessoas caminhando, o ocasional barulho de buzina ao longe. Mas ali, naquele pequeno banco em frente ao Parque Lage, o tempo parecia suspenso. O que fazemos agora? Perguntou Tiago finalmente. Era uma boa pergunta. Uma parte de mim queria voltar para casa com ele, tentar recomeçar imediatamente. Outra parte, mais cautelosa, sabia que precisávamos de tempo, que as feridas eram profundas demais para serem curadas em uma única noite. Acho que precisamos de espaço, respondi após alguns instantes. Não para nos afastarmos, mas para refletirmos sobre o que realmente queremos, para você pensar seriamente sobre as mudanças que precisa fazer e para eu decidir se ainda tenho forças para continuar tentando. Vi a dor nos olhos de Tiago, mas também compreensão. Quanto tempo? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Não sei, respondi honestamente. Alguns dias, talvez uma semana. Vou ficar na casa da Fátima. Use esse tempo para pensar, Tiago, para decidir que tipo de homem, que tipo de marido você quer ser. Ele assentiu lentamente. E depois? Depois conversamos novamente. Sem pressa, sem pressão, decidimos juntos qual será o próximo passo. Tiago concordou, embora pudesse ver que a ideia de ficarmos separados, mesmo que por pouco tempo, o assustava. Bem, talvez fosse exatamente do que ele precisava. Sentir na pele como seria a vida sem mim
Assim como eu vinha sentindo há anos como era a vida sem o verdadeiro Tiago. Posso pelo menos te levar até a casa da Fátima? Perguntou ele, indicando minha pequena mala ao lado do banco. Considerei a oferta por um momento. Pode, respondi finalmente. O caminho até o apartamento de Fátima, em Copacabana, foi silencioso. Tiago dirigia concentrado, ocasionalmente lançando olhares em minha direção, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras certas. Eu observava a cidade pela janela, as luzes, os prédios, as pessoas nas calçadas, todas seguindo com suas vidas alheias ao pequeno drama que se desenrolava dentro daquele carro. Quando chegamos, Tiago estacionou em frente ao prédio, desligou o motor, mas não fez menção de sair. Entendi que aquele era o momento da despedida. Obrigada pela carona, disse pegando minha mala do banco traseiro. Juliana, chamou ele quando abri a porta. Virei-me para encará-lo. Eu te amo, ainda te amo. Sei que não tenho demonstrado isso como deveria, mas é verdade. Senti um aperto no peito, porque apesar de tudo, eu também ainda o amava. Amava o homem que ele era, ou que poderia ser, se conseguisse se libertar das amarras que o prendiam. Eu sei, Tiago, respondi suavemente. Também te amo. É por isso que dói tanto. Saí do carro antes que as lágrimas que vinha segurando o dia todo finalmente caíssem. Tiago permaneceu sentado, observando enquanto eu caminhava até a entrada do prédio. Antes de entrar, olhei para trás uma última vez. Nossos olhares se encontraram através do para-brisa, e naquele momento senti uma conexão que não experimentava há anos. Uma pequena chama de esperança. Fátima me esperava na porta do apartamento. O rosto uma mistura de preocupação e alívio. Assim que me viu, abriu os braços oferecendo o abraço que eu tanto precisava. E foi ali, nos braços da minha amiga, que finalmente permiti que as lágrimas fluíssem livremente. Vai ficar tudo bem, murmurou ela, acariciando meus cabelos como se eu fosse uma criança. Você foi muito corajosa hoje. Corajosa. Nunca havia pensado em mim mesma dessa forma. Durante anos, me vi como fraca, submissa, incapaz de lutar pelo que queria. Mas naquela noite, pela primeira vez, enxerguei minha própria força. A coragem de criar o caos para provocar uma mudança. A determinação de exigir o respeito que merecia. Nos dias que se seguiram, vivi uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelo estado do meu casamento, medo do futuro incerto, mas também uma crescente sensação de liberdade. Livre das expectativas constantes, livre da presença sufocante de Dona Célia, livre para redescobrir quem eu era além de a esposa do Tiago. Fátima foi meu porto seguro durante esse período. Não apenas me ofereceu sua casa, mas também seu ombro, seus ouvidos, seu tempo. Conversávamos por horas, recordando a pessoa que eu costumava ser antes que meu casamento começasse a me consumir. A Juliana confiante, criativa, cheia de sonhos e planos próprios. Ela ainda está aí dentro, dizia Fátima, tocando levemente meu peito. Só precisa de espaço para respirar novamente. E eu sentia que ela estava certa. A cada dia longe daquela dinâmica tóxica que havia se estabelecido em meu casamento, sentia partes de mim despertando novamente. Interesses que havia abandonado, amizades que havia negligenciado, aspectos da minha personalidade que havia suprimido para me encaixar nas expectativas da família de Tiago. Tiago me ligava todos os dias, respeitando o meu pedido de espaço, mas deixando claro que estava pensando em mim, que estava trabalhando em si mesmo. Nossas conversas eram breves, mas significativas. Ele me contou sobre uma terapeuta que havia começado a consultar, sobre uma conversa difícil que teve com sua mãe, sobre como estava redescobrindo o apartamento vazio, percebendo pela primeira vez quanto da minha presença, da minha essência, permeava cada cômodo. Sinto sua falta, dizia ele ao final de cada ligação. Também sinto a sua, eu respondia, e era verdade. Sentia falta dele, não do Tiago dos últimos anos, mas do homem que conheci, do homem que ele poderia voltar a ser. Foi durante essa semana de separação que compreendi plenamente o significado do caos que criei. Não era apenas uma vingança mesquinha, uma forma de punir Tiago por anos de negligência. Era um grito de socorro
Um último esforço desesperado para salvar algo que ainda considerava precioso, nosso casamento. A lição que tentei ensinar a Tiago sobre respeito, sobre parceria, sobre prioridades, era uma que eu mesma precisava aprender. A lição de que mereço ser valorizada, de que meus sentimentos são válidos, de que tenho o direito de estabelecer limites e exigir que sejam respeitados. Enquanto observava o sol se pôr da varanda do apartamento de Fátima, 7 dias depois daquela noite fatídica, recebi uma mensagem de Tiago. Era uma foto do Parque Lage, do exato local onde ele me pediu em casamento. Abaixo da imagem, uma simples pergunta: podemos nos encontrar amanhã? Olhei para aquela imagem por um longo tempo, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Não sabia o que o futuro reservava para nós. Se conseguiríamos superar anos de padrões prejudiciais. Se Tiago realmente seria capaz de estabelecer os limites necessários com sua família. Mas sabia que estávamos tentando. E às vezes isso é tudo o que podemos fazer. Tentar com honestidade e coragem construir algo melhor a partir dos escombros do que foi destruído. Sim, respondi finalmente. Amanhã às 10 horas. Acordei antes do despertador naquela manhã. O sol ainda não havia nascido completamente. E um tom azulado preenchia o quarto de hóspedes na casa de Fátima. Fiquei deitada por alguns minutos, observando como a luz mudava gradualmente, pensando em tudo o que havia acontecido na semana anterior e no que poderia acontecer naquele dia. Meu reencontro com Tiago. Uma semana. Parecia tanto tempo e tão pouco ao mesmo tempo. 7 dias longe do apartamento que chamava de lar, 7 dias afastada do homem com quem compartilhei minha vida por 7 anos. 7 dias para refletir, para sentir, para decidir. Levantei-me e caminhei até a janela. De Copacabana, podia ver o mar ao longe, as primeiras pessoas começando a ocupar a praia para seus exercícios matinais. O rio já despertava para mais um dia, alheio aos pequenos dramas que se desenrolavam em cada apartamento, em cada coração. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora a ansiedade que crescia em meu peito. Escolhi uma roupa com cuidado. Um vestido simples, azul claro, que Tiago sempre dizia combinar com meus olhos. Não estava me arrumando para ele, disse a mim mesma. Estava me arrumando para mim, para me sentir confiante, para enfrentar o que quer que aquela conversa trouxesse. Fátima já estava na cozinha quando saí do quarto, preparando um café da manhã que eu sabia que não conseguiria comer. Ela sorriu ao me ver, um sorriso compreensivo, sem perguntas. Você está linda, disse simplesmente, me estendendo uma xícara de café. Obrigada, respondi, aceitando a bebida quente entre minhas mãos. Por tudo, não só por me receber esta semana, mas por estar aqui, por ser minha amiga mesmo depois de eu ter me afastado por tanto tempo. Fátima se aproximou, tocando meu ombro suavemente. É para isso que servem as amigas de verdade. Estamos aqui nas boas e nas más, principalmente nas más. Tomamos café em um silêncio confortável. Fátima não tentou me encher de conselhos ou perguntas sobre o que eu diria a Tiago. Ela entendia que essa jornada era minha, que as decisões eram minhas para tomar. Quando chegou a hora de sair, ela me abraçou com força. Independentemente do que aconteça hoje, lembre-se, você merece ser feliz, Juliana. Merece ser amada como prioridade, não como opção. Suas palavras me acompanharam durante todo o trajeto até o Parque Lage. Peguei um táxi, preferindo não dirigir no estado emocional em que me encontrava. Durante o caminho, observei a cidade pela janela, tentando ordenar meus pensamentos, preparar o que diria. Mas a verdade é que não havia como me preparar completamente. Algumas conversas precisam fluir naturalmente, guiadas pelo coração tanto quanto pela razão. O táxi me deixou na entrada do parque às 9h45, 15 minutos antes do horário marcado. Parte de mim queria adiar aquele momento, dar meia volta e fugir. Outra parte mal podia esperar para ver Tiago, para descobrir se a semana de separação havia provocado nele as mudanças que eu esperava. O Parque Lage estava diferente sob a luz da manhã, mais vivo, mais vibrante, repleto de turistas e cariocas aproveitando o dia ensolarado. Caminhei lentamente pelos jardins, relembrando o dia em que Tiago me trouxe ali pela primeira vez, ainda namorando,
e como me apaixonei instantaneamente pela beleza quase mágica do lugar. A mansão histórica, os jardins bem cuidados, o pequeno lago refletindo o céu azul, tudo parecia saído de um conto de fadas. Foi por isso que ele escolheu esse lugar para me pedir em casamento, disse na ocasião, porque queria que nossa história fosse como um conto de fadas. Ironicamente, esqueceu de mencionar que em muitos contos há uma sogra malvada ou uma bruxa para atrapalhar o felizes para sempre. Cheguei ao local exato onde Tiago havia se ajoelhado 7 anos atrás, perto do lago, com a mansão ao fundo e o Cristo Redentor visível ao longe, emoldurado pelas montanhas. Um cenário perfeito, digno de cartão postal. E lá estava ele. Tiago já me esperava, sentado em um banco de pedra, olhando para a água. Não me viu chegar, o que me deu alguns segundos preciosos para observá-lo. Parecia diferente de alguma forma. Mais magro, talvez? Ou seria apenas a postura? Menos rígida, menos formal do que o habitual? Vestia uma camisa simples, calça jeans, um visual que raramente usava, preferindo sempre roupas mais formais, mesmo nos fins de semana. Quando finalmente notou minha presença, levantou-se imediatamente. Nossos olhares se encontraram e, por um momento, nenhum de nós se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois naquele espaço suspenso entre o passado e o futuro. Então ele sorriu. Um sorriso tímido, quase inseguro, tão diferente do Tiago confiante que eu conhecia. Oi, disse simplesmente. Oi, respondi caminhando em sua direção. Quando nos aproximamos, houve um momento de hesitação. Deveríamos nos abraçar, apertar as mãos. A familiaridade de 7 anos de casamento contrastava com a distância que agora existia entre nós. Você está linda, disse ele finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. Obrigada, respondi, sentindo minhas bochechas corarem levemente. Você parece diferente. Tiago passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu não via há anos. Acho que estou. 7 dias dão tempo para muita coisa mudar. Sentamos no banco de pedra, lado a lado, olhando para o lago. 2 patos nadavam calmamente, criando pequenas ondulações na superfície espelhada da água. Como você está? Perguntou ele, virando-se para me encarar. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Como eu estava após deixar meu lar, após criar um caos, após uma semana de separação? Como descrever a tempestade de emoções que havia experimentado? Estou encontrando meu caminho, respondi honestamente. Esta semana foi difícil, mas também esclarecedora. E você? Tiago respirou fundo. Foi a semana mais longa da minha vida, admitiu, mas também a mais necessária. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção que não ouvia há muito tempo. Juliana, antes de qualquer coisa, preciso dizer, você estava certa. Sobre tudo. Sobre como deixei minha família interferir demais em nosso casamento. Sobre como falhei como marido. Sobre como parei de priorizar o que realmente importa. Ele engoliu em seco. E quero te agradecer. Me agradecer? Repeti, surpresa. Sim, por criar aquele caos. Por me forçar a enxergar a verdade. Foi preciso você sair, me deixar sozinho naquele apartamento bagunçado, para eu finalmente entender o que estava perdendo. Senti um nó na garganta. Havia imaginado vários cenários para este encontro, mas não este. Não um Tiago vulnerável, agradecendo pelo meu ato de rebeldia. O que você fez durante esta semana? Perguntei, genuinamente curiosa. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Muita coisa. Primeiro conversei com minha mãe. Uma conversa que deveria ter acontecido anos atrás. Meu coração acelerou. A temida Dona Célia. O cerne de tantos problemas em nosso casamento. Como foi? Difícil, admitiu Tiago. Muito difícil. Ela chorou. Disse que eu estava sendo ingrato, que estava escolhendo aquela mulher. Desculpe a expressão, foram palavras dela, em vez da própria mãe. Ele suspirou, mas mantive minha posição. Expliquei que não era uma questão de escolha entre você ou ela, mas de respeito pelo meu casamento, pela minha vida adulta.
que a amava como mãe, mas que precisávamos estabelecer limites claros. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Era exatamente o que eu sempre quis que ele fizesse, mas nunca acreditei que realmente aconteceria. Ela entendeu? Perguntei finalmente. Tiago balançou a cabeça. Não imediatamente. Saiu da minha casa furiosa, dizendo que eu me arrependeria. Mas 2 dias depois me ligou. Ainda estava magoada, mas mais calma. Disse que tinha conversado com minha tia Antônia, que aparentemente lhe deu alguns conselhos sobre soltar as rédeas. Ele sorriu levemente. Quem diria que tia Antônia seria nossa aliada? Antônia, a mesma tia que sempre me comparava com a ex-namorada de Tiago. A ironia não me escapou. Então as coisas estão resolvidas entre vocês? Perguntei cautelosamente. Não completamente, respondeu ele com honestidade. Será um processo. Minha mãe não vai mudar da noite para o dia e provavelmente testará os limites várias vezes. Mas dei o primeiro passo, o mais difícil. E estou comprometido a manter esses limites por nós. Algo em suas palavras, na firmeza de sua voz, fez meu coração se aquecer. Este era o Tiago que eu conheci, o homem por quem me apaixonei. Determinado, corajoso quando necessário. O que mais você fez? Perguntei, querendo saber tudo. Entender a extensão dessa transformação. Comecei a terapia, disse ele, um leve rubor tingindo suas bochechas. Sei que você sugeriu isso anos atrás. E eu sempre resistia. Mas você estava certa. Preciso entender por que sempre coloquei minha mãe em primeiro lugar. Porque tive tanto medo de decepcioná-la que acabei decepcionando a pessoa mais importante da minha vida. Você. Senti lágrimas se formarem em meus olhos, mas as contive. Estou orgulhosa de você, Tiago. Sei como é difícil para você admitir que precisa de ajuda. Ele assentiu. Também conversei com Gustavo. Gustavo? Repeti surpresa. Nosso vizinho? Sim. Ele me procurou no dia seguinte à sua partida. Disse que estava preocupado, que havia notado sua expressão quando saiu do prédio com a mala. Ofereceu um ouvido amigo. Tiago sorriu. Acabei desabafando com ele. Sobre tudo. Sobre como deixei nossa vida ser invadida pela minha família. Sobre como negligenciei você. Sobre como tinha medo de estar perdendo minha esposa para sempre. Fiquei tocada pela atitude de Gustavo. Ele havia sido mais perceptivo sobre minha infelicidade do que meu próprio marido. E ele me disse algo que não esquecerei, continuou Tiago. Disse que seu divórcio aconteceu pelo mesmo motivo, porque ele não soube proteger seu casamento das interferências externas, que reconhecia os mesmos padrões em mim e que eu ainda tinha tempo de mudar o curso da nossa história. Ele fez uma pausa. Também disse que você parecia uma mulher incrível. E que eu seria um idiota se deixasse você ir. Não pude evitar um pequeno sorriso. Ele parece ser um homem sábio. É sim, concordou Tiago. E então, arrumei nosso apartamento. Arrumou? Perguntei, imaginando-o tentando colocar ordem no caos que eu havia criado. Não apenas a bagunça física, explicou ele. Também mudei algumas coisas. Tirei aquelas cortinas horríveis que minha mãe escolheu e que você sempre odiou. Reorganizei os móveis da sala como você sempre quis. Até pintei aquela parede do corredor de azul, a cor que você sugeriu há 2 anos, e eu disse que era muito ousada. Fiquei sem palavras. Eram pequenas mudanças, mas carregadas de significado. Era Tiago finalmente reconhecendo minhas preferências, minhas opiniões, minhas necessidades. Também encontrei seu diário, admitiu ele parecendo constrangido. Meu coração falhou uma batida. Meu diário, onde desabafava nos momentos mais difíceis, onde expressei todas as minhas frustrações e mágoas ao longo dos anos. Você leu? Perguntei, sentindo-me subitamente vulnerável. Tiago assentiu lentamente. Li. Sei que não deveria ter invadido sua privacidade, mas estava desesperado para entender, para realmente ver as coisas do seu ponto de vista. E foi como um soco no estômago, Juliana. Ver através dos seus olhos o quanto te magoei, o quanto te fiz sentir invisível em seu próprio casamento. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria ficar brava pela invasão de privacidade, mas outra parte entendia sua necessidade de realmente compreender. No diário, continuou ele, a voz embargada, você escreveu algo que me quebrou por dentro. Disse que às vezes se perguntava se eu realmente te amava,
ou se apenas gostava da ideia de ter uma esposa, alguém para cozinhar, arrumar a casa, acompanhar em eventos familiares, mas não necessariamente alguém para amar, respeitar, priorizar. Lembrei-me perfeitamente daquele desabafo. Havia escrito após um aniversário particularmente difícil, quando Tiago esqueceu completamente a data. E a verdade é que eu me perguntei a mesma coisa esta semana, confessou ele. Se realmente sabia o que significava amar alguém. Porque amar não é apenas dizer as palavras, não é apenas comprar presentes em datas especiais. É priorizar, é respeitar, é valorizar. Ele se virou completamente para mim, pegando minhas mãos entre as suas. E eu te amo, Juliana. Sempre amei. Apenas me perdi no caminho. Deixei que outras coisas, outras pessoas, ofuscassem o que realmente importa. Senti as lágrimas que vinha contendo finalmente escorrerem por meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança renovada. Quero reconstruir nosso casamento, disse Tiago, sua voz agora firme, determinada. Não apenas voltar ao que era antes, porque claramente não estava funcionando, mas construir algo novo, algo melhor, um casamento baseado no respeito mútuo, na comunicação honesta, nas fronteiras claras. Um casamento onde você se sinta valorizada, priorizada, amada como merece ser. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para o homem à minha frente que, em apenas uma semana, parecia ter compreendido lições que tentei ensinar por 7 anos. Era tentador acreditar que tudo estava resolvido, que poderíamos simplesmente voltar para casa e retomar nossa vida. Mas sabia que não era tão simples. Tiago, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Agradeço por tudo que disse, por tudo que fez esta semana. Mostra que você realmente está comprometido em mudar, em melhorar, e isso significa muito para mim. Fiz uma pausa, reunindo coragem para o que precisava dizer a seguir. Mas também preciso ser honesta. Esta semana longe não foi apenas sobre você ou sobre nosso casamento. Foi sobre mim também. Sobre redescobrir quem sou além de a esposa do Tiago. Sobre lembrar que tenho desejos, sonhos, necessidades próprias. Tiago assentiu, me encorajando a continuar. Percebi o quanto deixei de lado ao longo dos anos. Amizades, interesses, oportunidades profissionais. Tudo em nome de ser a esposa perfeita, de agradar sua família, de manter a paz. Respirei fundo. E se vamos reconstruir nosso casamento, preciso que entenda que não serei mais aquela pessoa. Não vou mais me anular. Não vou mais aceitar ser tratada como secundária em minha própria vida. Eu não quero que você seja aquela pessoa, respondeu Tiago prontamente. Quero a Juliana por quem me apaixonei. Forte, independente, cheia de vida. Nunca deveria ter permitido que essa luz se apagasse. Suas palavras tocaram fundo em meu coração. Era exatamente o que precisava ouvir. Então, o que fazemos agora? Perguntou ele, apertando levemente minhas mãos. Olhei ao redor para o parque onde nossa história começou de verdade, onde Tiago me pediu para compartilhar sua vida. Era apropriado que estivéssemos ali novamente, em um momento tão crucial, decidindo se daríamos uma segunda chance ao nosso casamento. Acho que deveríamos ir devagar, respondi finalmente. Recomeçar em certos aspectos. Talvez eu possa voltar para casa, mas precisamos estabelecer algumas regras claras sobre sua família, sobre nosso espaço, sobre nossas necessidades individuais e como casal. Tiago assentiu, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. Qualquer coisa que você precisar. Estou disposto a fazer o que for necessário para recuperar sua confiança, para reconstruir o que quebramos. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz genuína em meu coração. Não a falsa paz que vem de evitar conflitos, de engolir frustrações, mas a verdadeira serenidade que nasce da honestidade, do entendimento mútuo. Então vamos tentar, disse, retribuindo seu sorriso. Um dia de cada vez. Tiago se inclinou lentamente, hesitante, como se pedisse permissão. Aproximei meu rosto do dele, permitindo que nossos lábios se encontrassem em um beijo suave, quase tímido, como o primeiro beijo de um novo começo. Quando nos separamos, vi algo em seus olhos que não via há anos, o brilho do homem por quem me apaixonei. O homem que prometeu estar ao meu lado, me valorizando,
me respeitando, me amando. E soube, naquele momento, que o caos que criei havia valido a pena, porque às vezes é preciso destruir para reconstruir. Às vezes é preciso uma tempestade para limpar o ar. E às vezes é preciso coragem para ensinar uma lição de amor. 3 meses se passaram desde aquele dia no Parque Lage, quando Tiago e eu decidimos dar uma segunda chance ao nosso casamento. 3 meses de reconstrução, de aprendizado, de redescoberta. Não foram meses perfeitos, tivemos discussões, momentos de dúvida, pequenos retrocessos. Mas foram meses honestos, de crescimento real, tanto individual quanto como casal. A mudança mais notável aconteceu na dinâmica com a família de Tiago, especialmente com Dona Célia. Como esperávamos, ela testou os limites várias vezes nas primeiras semanas. Ligações em horários inapropriados, visitas surpresa, comentários passivo-agressivos sobre como eu estava afastando seu filho. Mas para minha surpresa e alívio, Tiago manteve-se firme, estabeleceu horários para ligações, deixou claro que visitas precisavam ser combinadas com antecedência e, o mais importante, defendeu-me quando necessário. Houve um momento específico que marcou essa mudança. Estávamos jantando na casa de Dona Célia, 1 mês após nossa reconciliação. Era a primeira vez que a visitávamos juntos desde o incidente do aniversário de casamento. Durante o jantar, ela fez um comentário sobre como eu havia abandonado Tiago, como tinha sido dramática ao deixar o apartamento naquela noite. Antes que eu pudesse responder, Tiago colocou os talheres sobre a mesa, olhou diretamente para sua mãe e disse: "Mamãe, Juliana não foi dramática. Ela foi corajosa. Teve a coragem que faltou a mim por anos, a coragem de dizer basta, de exigir o respeito que merecia. Se não fosse por ela, por aquela noite, provavelmente ainda estaríamos em um casamento infeliz, onde eu falhava como marido todos os dias. Então, por favor, não fale assim dela, nunca mais." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Célia ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Nunca, em todos os anos que a conhecia, tinha visto Tiago falar com ela daquela maneira, firme, mas respeitoso, estabelecendo um limite claro. Para minha surpresa, depois daquele jantar, algo mudou também em Dona Célia. Não de forma dramática ou imediata, mas gradualmente. As ligações diminuíram, as visitas tornaram-se menos frequentes e, quando aconteciam, ela parecia fazer um esforço genuíno para respeitar nosso espaço. Certa vez, chegou a me perguntar se eu gostaria de escolher o filme para assistirmos juntos. Um pequeno gesto, mas significativo vindo dela. Em casa, também vivemos transformações importantes. Redecorei partes do apartamento, desta vez com total apoio de Tiago. Escolhemos juntos novos móveis, novas cores, criando um ambiente que refletia nós dois, não apenas as preferências da família dele. Nossa rotina mudou. Estabelecemos noites específicas para jantar apenas nós dois, sem interferências externas. Também reservamos tempo para nossos interesses individuais. Retomei minha paixão pela fotografia, algo que havia abandonado nos primeiros anos de casamento. Tiago, por sua vez, voltou a praticar corrida, um hábito que tinha antes de nos conhecermos. A terapia continuou sendo parte fundamental da nossa jornada, tanto individual quanto como casal. Aprendemos a comunicar melhor nossas necessidades, a expressar desconfortos antes que se transformassem em ressentimentos, a celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Não vou mentir e dizer que tudo está perfeito agora. A vida real não funciona assim. Ainda temos dias difíceis, ainda cometemos erros. Às vezes, Tiago ainda se vê tentado a ceder às demandas de sua mãe. Às vezes, ainda me pego engolindo frustrações para evitar conflitos. A diferença é que agora reconhecemos esses padrões e trabalhamos ativamente para mudá-los. O mais importante é que voltamos a ser um casal. Não apenas 2 pessoas dividindo o mesmo espaço, mas parceiros, amigos, amantes. Redescobrimos o prazer da companhia um do outro. Reacendemos aquela chama que quase se apagou ao longo dos anos. Quando olho para trás, para aquela noite do nosso aniversário de casamento, quando liguei para Tiago e ele me disse que traria sua mãe e mais 10 parentes, não me arrependo do caos que criei. Foi necessário, foi libertador.
Foi o ponto de virada que salvou nosso casamento. A lição que aprendi, e que espero que minha história possa ensinar a vocês que estão assistindo, é que às vezes precisamos criar o caos para provocar mudanças reais. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, da acomodação, do conformismo e lutar pelo que merecemos. Seja no casamento, no trabalho, nas amizades, em qualquer aspecto da vida. Merecer ser prioridade, não opção. Merecer respeito, não condescendência. Merecer amor, não apenas tolerância. Essa é a minha história. A história de uma mulher que, depois de 7 anos aceitando menos do que merecia, encontrou coragem para exigir mais. Que transformou a frustração em ação, a resignação em determinação. Que aprendeu que o amor verdadeiro não significa anular-se, mas sim florescer junto. E você? Já viveu algo parecido? Já sentiu que estava desaparecendo em um relacionamento? Que suas necessidades eram constantemente ignoradas? Que seu espaço estava sendo invadido? Conte-me nos comentários. Compartilhe sua história, sua experiência, sua vingança do dia. Este canal nasceu justamente para isso, para dar voz a todas as pessoas que em algum momento precisaram se rebelar contra situações injustas, que precisaram ensinar lições difíceis a quem não as ouvia, que encontraram formas criativas, às vezes dramáticas, de dizer basta. Se você se identificou com minha história, se encontrou um pouco de si mesmo nas minhas palavras, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Temos novos relatos todos os dias, histórias reais de pessoas que, assim como eu, decidiram tomar as rédeas de suas próprias vidas. Além de se inscrever, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Parece um gesto pequeno, mas significa muito para nós. Ajuda o algoritmo a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias, dessas lições. E comentar? Os comentários são o coração deste canal. Quando você compartilha suas impressões, suas experiências, cria-se uma verdadeira comunidade de apoio. Outros assistentes podem encontrar conforto em suas palavras, podem se sentir menos sozinhos em suas lutas. Então, por favor, comente. Conte-me o que achou da minha atitude, o que você faria no meu lugar, se já passou por algo semelhante. Deu muito trabalho gravar este vídeo para vocês. Reviver esses momentos, compartilhar partes tão íntimas da minha vida, não foi fácil. Mas fiz isso porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, sentindo-se invisíveis, desvalorizadas, secundárias em suas próprias vidas. Temos também a opção Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a manter este canal funcionando, a trazer histórias novas todos os dias. Produzir conteúdo de qualidade exige tempo, dedicação e, sim, recursos financeiros. Se você puder contribuir, mesmo que com um valor pequeno, estará ajudando diretamente na sustentabilidade deste projeto. Essa ajuda financeira nos permite investir em equipamentos melhores, em pesquisa, em equipe, tudo para entregar histórias cada vez mais impactantes e significativas para vocês. É graças a esse apoio que conseguimos manter a regularidade dos vídeos e a qualidade que vocês merecem. Verifiquem também os outros vídeos do canal. Temos histórias de todos os tipos, algumas com finais felizes como a minha, outras nem tanto, mas todas com lições valiosas, todas com aquele elemento de vingança, que no fundo não é sobre ferir o outro, mas sobre recuperar o próprio poder. Antes de me despedir, quero deixar um último pensamento. Criar o caos nem sempre é negativo. Às vezes, é exatamente do caos que nasce a ordem verdadeira. Foi preciso eu desarrumar completamente minha casa e minha vida para finalmente encontrar o equilíbrio que tanto buscava. E você? Está precisando criar um pouco de caos para provocar mudanças? Está aceitando menos do que merece? Está engolindo frustrações em nome de uma falsa paz? Pense nisso. E lembre-se, merecer ser prioridade não é egoísmo, é amor próprio. E o amor próprio é o primeiro passo para relacionamentos verdadeiramente saudáveis e equilibrados. Obrigada por assistir até aqui. Esta é Juliana, do canal Vingança do Dia. Lembrando que às vezes uma boa lição vale mais que 1000 palavras não ditas.